Chega de ouvir pagode e vamos falar do melhor assunto do mundo. O nosso Vascão. É mesmo, Thiago? Tava ouvindo um pagodinho, irmão? Família, eu não dei pra jogador, jogo nada, mas eu meto a mesma mala. Fico aqui preparando o vídeo e o pagodão rolando. Tá ligado? Bastidores da Vasco TV, tu vê a galera lá, Coutinho, o pai escutando aquela música, o Ryan também, e a galera metendo aquela mala. É isso. Thiagão, por curiosidade, irmão, qual o pagode que tu tá escutando? Família, essa é pedrada. Dilcinho, tá? Por sinal é vascaíno. Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua. Que isso, mano, pagode é bom demais, família. Foca, Thiagão, é Vasco. É isso, família, vamos fechar essa quarta-feira com muita resenha aqui no canal Vasco em Família. Vamos trazer aqui uma entrevista do PH, né, que falou sobre a importância do Vasco nesse sonho que ele está realizando, né? Está representando aí o Brasil, foi convocado. E nesse sentido quero trazer aqui uma postagem de torcedores do Galo, e eu separei aqui alguns comentários. Vamos debater sobre isso. Já projetar o jogo contra o Fortaleza. Também estava assistindo aqui alguns canais, né, e o clima lá tá pesado, rapaz. Essa família, decisão, tá? Fiquei sabendo que o ingresso lá, R$10, tá? Mais um Guaravita, o lanche e o Uber. Então promete o jogo lá, vai lotar, vai ter apoio total. A situação do Fortaleza é muito difícil, né? O Palermo tava vendo, né, em alguns canais, o Palermo, cara, a gente não pode deixar de ganhar do Vasco, é isso. O Marinho também puxando lá uma resenha. Então vamos debater sobre isso, até trazendo aqui umas possibilidades, né, que o GE levantou, porque o PH não vai jogar nessa partida. E aí o GE trouxe aqui o Paulinho, o Cuesta, o Tietchan na lateral, que era a sua opinião. E além disso, família, quero trazer aqui uma resenha boa também, de alguns vascaínos, né? O Garone, o Faísca, ele não é vascaíno, mas é o Gabriel Farias, também falando do GB. Destacando aqui alguns pontos desse jogador. Thiagão, não é possível que tu vai falar do Verratti. Eu não vou tocar no nome dele, eu só vou reagir aqui com vocês, essa galera falando do GB. Acho que vale muito a pena pra gente fechar essa quarta-feira. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta e hype o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão e fecha com a Go Case. Esse aqui é o copo Life. Tem a garrafinha também do Vascão que você pode personalizar. E claro também que tem as capinhas que você vai tirar aquela onda. Então é isso, família. Fecha aqui com a Go Case. Tá aqui o nosso cupom, o nosso QR Code. Eu deixo o link também aqui no primeiro comentário fixado. Passando de R$ 99, o cupom Família Vasco tá dobrando o desconto, tá, família? Então fecha aí com a Go Case que vai estar ajudando demais aqui o canal Vasco em Família. Vamos seguir a nossa resenha e eu já vou reagir aqui com vocês essa galera aí, os vascaínos falando do GB. Na verdade, família, desculpa, tá? Só destacar aqui o jogo de agora há pouco, né? Tava me esquecendo. O Galo acabou ganhando do Sport, né? Por 3-1. O Rony, eu acho que tava 23 partidas, né? Sem marcar, uma coisa assim, fez gol hoje. O Hulk, né? Começou no banco. Começou no banco essa partida e o Galo acabou ganhando por 3-1, é isso mesmo. Dessa forma, o Galo chegou a 32 pontos, né? Tá 1 ponto do Vasco e o Atlético Mineiro tem um jogo a menos ainda. Se eu não me engano, é o Fortaleza, né? Sei. Mais um time que pode ultrapassar o Vasco, por isso, né, que essa partida contra o Fortaleza, ela é muito importante. E nesse momento, tá jogando o Flucê contra o Mirassol, 22 minutos, no momento que eu estou gravando aqui o vídeo, tá 0-0. Então vamos reagir aqui a essa galera falando do GB, quero saber se vocês concordam aqui com as opiniões, né, do Faísca, do Gabriel Farias e também do Garone. Se liga só. É mais uma cria do Colégio Vasco da Gama, hein, Breno? Esse Colégio Vasco da Gama é brincadeira, hein? O Diniz o tratou como um jogador classudo. E, de fato, quando você vê o GB dentro de campo, você nota, assim, um jeito bonito de se praticar o futebol, de se bater na bola, de se posicionar. A subida dele naquela bola, Breno, é brincadeira. Ele parece que estaciona no ar. Muito recurso técnico, muita percepção de como atacar a jogada sem cometer uma falta no defensor. Porém, essa evolução, muitas vezes, é um pouquinho mais lenta do que aquela que o torcedor deseja. Mas muitos momentos como esse, que o GB viveu no domingo, acabam se transformando na ruptura, né? Naquela curva definitiva para te transformar num jogador efetivamente importante na equipe principal. Quando o cara faz um gol como esse, ele ganha espaço no elenco, ele dá saltos. Eu sempre repito muito isso aqui, que dentro de campo, irmão, tu ganha titularidade, dentro de campo tu conquista o carinho da torcida, é dentro de campo que tu renova o teu contrato,
conquiste um salário mais gordo pra carreira. E o GB, de repente, deu esse passo mais importante na carreira, aquele momento mais marcante, nesse gol anotado contra a equipe do Vitória, e que vem aí uma evolução bem bacana pra ele, similar ao que está acontecendo com o Ryan. Sem comparações, porque eu acho o Ryan um combo perfeito do que é o jogador ideal para o futebol em 2025. O GB tem as características dele, vai ter a trajetória dele. É importante sobre o GB, tá? O GB com a bola nos pés é mais jogador do que o Verratti. É claro que a gente tá falando do menino ainda muito jovem, a gente tá falando de um garoto que ainda não teve uma sequência como titular, que inclusive teve algumas sequências de lesões quando teve um pouquinho mais de oportunidade no profissional, tanto que ia ser vendido para a Turquia, acabou voltando exatamente por não ter passado na avaliação médica. Mas o GB é um jogador que muitas vezes já jogou inclusive de beirada, já jogou como 10, tem análise do GB aqui no canal, então é um jogador que, ao meu ver, se ele desempenhar o que já jogou muitas vezes no Sub-20, é claro que esse salto não é simples, você não sai do Sub-20 para o profissional sem sentir a diferença, porque você vai pegar jogadores mais fortes, jogadores mais experientes. Então, aquela vantagem física que o GB, que é um jogador alto, tem na base, ele não vai ter tão grande assim, apesar de ter tido no lance do gol hoje, mas ele não vai ter sempre contra todo mundo. Então, é um salto diferente. Mas o GB, por característica, ele tem mais capacidade com a bola nos pés do que o Verratti. E hoje fez o que o Verratti não tem feito. Ganhou uma bola aérea dentro da área e fez o gol. Então, acho que vale o teste sim, tá? Porque essas mudanças, galera, elas não precisam ser absolutas e definitivas. Qualquer tipo de alteração, ela pode ser trocada, alterada, no meio do jogo. Então, não acho que acho que o Diniz tem que perder essa mania de achar que pode vir a ser um problema tirar o Verratti que não tá bem. Se fizer alteração e alguém não entrar bem, vai entrar igualzinho o Verratti, que não tá bem. A diferença é que ele vai ter o Verratti no banco, para tentar entrar bem depois. Então, eu acho que cabe GB, cabe David, cabe o Ryan mais à frente com o Gomes na direita. Vale o teste. Vale você tentar buscar ter 10 jogadores com mais capacidade de trabalhar essa bola nos pés do que tem tido, e você perde um jogador para isso, que é o Verratti. Porque assim, ó, eu vou tentar fazer um comparativo aqui. O Flávio mesmo acabou de falar que o Bruno não era um lateral de velocidade, de arranque, era um lateral técnico. E a gente tem que cuidar quando a gente faz avaliação em cima de jogador técnico. Porque em nenhum lugar pode se fazer associação de um cara que é técnico ser um cara vadio, um cara preguiçoso. E o Diniz ontem deu aula na coletiva para explicar o GB. Quando o Diniz assume o Vasco, eu lembro que eu falo nesse microfone aqui, olha, gente, eu acho que alguém que pode ganhar muitos pontos rápido com o Diniz é o GB. Porque o GB é um centroavante de associação, é um centroavante de sair da área, fazer tabela, segura, ataca espaço, mas nada disso no rompante do Ryan, é no tempo dele. É ambidestro, coisa que o Ryan não é. O Ryan tá melhorando o chute com a direita, mas o GB consegue com a direita e com a esquerda. E quando ontem ele usou esse exemplo do jogo contra o Corinthians, que ele entrou mal mesmo. Só que é o jeito dele assim. Isso é uma técnica que ele tem. Eu trouxe essa informação aqui, não sei se na época passou batido. O GB teve um determinado momento que treinaram com os profissionais na data FIFA, naquela primeira data FIFA. GB e Zuccarello. O GB, numa das primeiras sessões de treino com o Fernando Diniz, ele vomitou. Ele foi levado tão à exaustão que ele chegou a, sabe? Mas isso é normal de quem vem de um tipo de treinamento do Júnior e pega um cara igual o Diniz, que tá 3 horas no campo, 2 horas no campo. E o menino ali, tentando dar o melhor dele. Eu não tenho dúvida nenhuma, Flávio, que ele, estando sadio, ele vai ganhar minutagem cada vez mais com o Diniz. Eu não tenho dúvida disso. Porque a técnica dele e o jogo de associação que ele faz, Verratti não passa nem perto, e até mesmo o David, que eu gosto, mas é um outro tipo. Não é igual o GB. O GB é o da técnica, de pegar ela ali e segurar. Daí, quero saber a sua opinião sobre essa galera aí, né? Tá pontuando sobre o GB. Ô, Thiagão, essa galera aí tá no seu time, hein? Ô, carência! O cara fez um gol e tem que isso, tem que aquilo, é mais jogador que isso. Comenta aqui. Assim, família, eu tenho dois pontos, tá? Pra destacar. O GB, eu lembro que no início desse debate, né, sobre o nosso artilheiro, banco ou não, sair, jogar o tempo todo, né, à época, levantaram o seguinte: o Vasco não tem centroavante reserva. E aí, um dos argumentos era, o Fluminense tem o Everaldo, o Botafogo tem o Mastriani, sabe? E o Flamengo eu não vou falar porque tem lá as peças, não dá pra colocar aqui no debate. E eu falava isso aqui. Falei, gente, pra ter o Everaldo, pra ter qualquer jogador, um Sebastião Ferreira da vida, que, né, era reserva do Verratti em 23, eu prefiro o GB. Bota o GB pra jogar, pô.
E eu não é por causa do gol, não. Se você me acompanha aqui, você sabe que eu falei isso. Pra ter o Everaldo no banco, eu prefiro o GB. Ué, que loucura é essa? Tá aí, foi importante, né, no jogo contra o Vitória. E no jogo contra o Corinthians, que também o Faísca pontuou ali, cara, eu não concordo nem com o Faísca e nem com o Diniz. Se você pegar aquele jogo novamente, você vai ver que o GB não entrou na dele. Eu até acho que ele pode, né, participar ali da construção das jogadas e tudo mais, sair um pouco da área, mas beleza, aí ele não foi bem. Agora, contra o Vitória, ele jogou na dele, de 9, de referência. Contra o Corinthians, ele não jogou, pô. Ele saía mais porque o Verratti estava em campo. Então ele estava saindo e aí, né, entrou frio no jogo, os caras do Corinthians pegando pra caramba e realmente não foi bem. É isso. Agora ele entrou na dele, pô. Contra o Vitória foi na dele. O Ryan que saiu um pouco mais, né? O Ryan tava saindo e ele ficou de referência. E acabou sendo coroado com o gol. Assim, família, eu acho que é um debate interessante, porque a gente torce para que o GB possa ter o sucesso que o Ryan tá tendo. E aí quem ganha é o Vasco. E o outro ponto que eu vou destacar aqui, cara, eu consumo muito, né, rede social, principalmente, né, dos torcedores do Vasco. Cara, eu tava vendo uma menina, eu não sei, cara, quantos anos ela tem, ela é gigante, né, tem muitos seguidores. E aí ela, né, fez um vídeo em relação ao Verratti, mas com um apelo emocional, sabe? O coração, vai, você já fez isso, você já fez aquilo, a gente tá com você. E cara, eu não vou julgar ela não, porque eu falo aqui com vocês que eu também sou carente. Só que, cara, a gente tá tendo hoje uma perspectiva. Hoje a gente olha pro futuro do Vasco, tô falando desse ano. Cara, a gente pode ganhar. A gente pode ganhar uma Copa do Brasil. O Vasco tem time para isso hoje. O Vasco tem peças. E eu acho assim que o argumento, o sentimento, ele não tá indo de encontro com algumas cobranças. Você me entende? Vamos explicar. Poxa, a gente cobra tanto aqui uma gestão profissional no Vasco. E eu acho que nesse sentido de uma gestão profissional envolve as contratações, envolve elenco, envolve opções, envolve a possibilidade do nosso treinador mudar, né, as peças e melhorar o time e ter outras formas de jogar. Poxa, quanto tempo o torcedor do Vasco tá batalhando por isso? E aí quando chega o momento em que um jogador importante não tá bem, o Vasco tem peças para modificar, o vascaíno entra nesse mérito, nesse debate. Poxa, ele entregou em 23, ele entregou em 24, vamos recuperar ele. Sendo que ele já teve uma sequência de jogos e não tá conseguindo, a coisa não tá caminhando. Então por que não o banco entrar no decorrer? Foi feliz? Voltou a confiança? Fez o gol? Volta. Simples assim. Mas vem esse lado emocional que eu não consigo entender. Se o Vasco tem a possibilidade de melhorar, de performar melhor, isso não vai acontecer. Isso não precisa ser testado. Eu não consigo entender. Cara, é tão loucura assim pra mim que é colocar o jogador à frente da instituição. Isso não entra na minha cabeça. Cara, amo o Verratti, mas eu amo muito mais o Vasco. E se tem gente que pode contribuir mais nesse momento, cara, eu acho muita loucura, mano. Eu acho muita loucura, sinceramente falando. Mas cada um pensa, né, da sua forma, da sua maneira e faz parte. É isso, né? Vamos que vamos, família. Seguindo aqui a nossa resenha, deixa eu passar esse corte do PH e dos torcedores do Fortaleza. Ó, não fica assustado não, que tem um mascarado aí, ó. Se liga só. A gente havia jogado pelo Campeonato Brasileiro e depois ia até a parada, então nós tínhamos pego 2 dias de folga e eu tinha viajado. Eu saí do jogo, eu fui para o aeroporto direto e tinha ido para Santa Catarina para passar uns dias com a família, e foi quando o avião pousou lá que eu recebi a mensagem, recebi a ligação. Daí foi aquela alegria toda, aquele susto de início, né, para avisar a minha esposa, a família que estava me esperando lá. Falei, vou ter que voltar porque eu fui convocado. Uma alegria imensa de todo mundo, e começou a correria para voltar, para buscar as coisas, enfim, mas eu tava realmente dentro do avião na hora que eu recebi a notícia. O Vasco foi não falo o principal, porque o principal realmente foi Deus que fez tudo acontecer. Mas o Vasco me proporcionou desenvolver, aprender, evoluir, e vestir essa camisa pela 3ª temporada seguida tem me feito evoluir bastante. Então, se não fosse, eu acho que eu tava vestindo a camisa do Vasco e tá tendo confiança, jogando e desenvolvendo, eu acho que eu não estaria aqui hoje. Então, eu tenho muita gratidão ao Vasco por me proporcionar isso também. Cara, eu sempre sonhei com isso. Eu sempre tive esse objetivo e esse sonho no meu coração. E é claro que quanto mais o tempo passa, mais as coisas demoram a acontecer. A gente vai vendo esse sonho ficando mais distante. Mas eu sempre tive esse sonho no meu coração e passei por clubes do interior de Santa Catarina, no interior do Paraná, vários clubes pequenos assim. Mas Deus sempre me sustentou em todos os momentos ali, então eu fui subindo degrau por degrau até chegar no Vasco e até chegar aqui hoje. Então, eu sonhava, em certos momentos via esse sonho distante, mas
Acho que até cheguei a desacreditar em certos momentos, mas Deus me sustentou e me trouxe até aqui. Cima, porque são finais, são lutas, guerras que a gente vai precisar fazer. Inclusive, foi isso que Martim Palermo falou para o seu elenco ali na palavra final, né? Ele e Marinho falaram o que o Fortaleza tem que fazer para fugir do rebaixamento. E a gente vai escutar aqui. Então, ele meio que falou assim, não estamos no momento de tentar buscar um futebol vitorioso. É força, combate. Os 11 guerreiros lutam por um objetivo que não é fácil. Teremos que conquistar os 3 pontos contra o Vasco. E ele já diz, né? Já coloca essa imposição que precisamos dos 3 pontos contra o Vasco. Vou voltar um pouquinho aqui pra gente escutar o Marinho falando. Então eu confio em cada um aqui, irmão. Pra que essa vitória a gente treine pra... Porque a gente tem uma batalha depois e a gente já começa a mentalizar, irmão. Então, parabéns pra a vitória de hoje, uma vitória... E que a gente começa a olhar, velho, pro companheiro e falar, esse cara, meus companheiros são... E é isso que eu conto com vocês, rapaz. Vocês são bons pra caralho. Então, essa vitória é boa, mas nos mantém em alerta, tá ligado? Pra gente continuar a nossa batalha. Tá aí pra vocês alguns trechos, né, dos bastidores que a TV Leão lançou ontem. Cara, é isso. Continuar confiando. São partidas difíceis, mas precisamos de 3 pontos. Por exemplo, foi o que nosso professor Martim Palermo falou contra o Vasco. Sei que não é fácil, ele mesmo também sabe, eu acho que todo mundo sabe que não é fácil, mas precisamos continuar nessa luta contra o rebaixamento, porque a gente não pode, realmente não pode cair em 2026. Castelão, um jogo importantíssimo pra gente, família. Se a gente vencer e o Santos tropeçar contra o Corinthians, a gente fica a 1 pontinho de sair da zona de rebaixamento. Quem diria, hein, galera? Quem diria? Tomara que isso aconteça, cara. Tô rezando, orando que isso aconteça. Né? Depois dessa vitória contra o Juventude, o Fortaleza voltou a colocar esperança no seu torcedor, meu amigo. E eu vou dizer pra você, eu tava desacreditado, tá? Tava. Não tô meio assim ainda. Eu tô meio assim porque o Fortaleza não jogou tão bem contra o Juventude. A verdade é essa. A gente virou mais na raça ali, sabe? Na vontade ali do segundo tempo. Né? Mas o Fortaleza não jogou bem contra o Juventude. O importante é a vitória, mas precisa ter constância no futebol mostrado dentro de campo. Né? Se o Fortaleza conseguir colocar essa vontade que colocou no segundo tempo no jogo contra o Juventude e melhorar ainda mais a parte técnica, o Fortaleza tem possibilidade de vencer o Vasco na Arena Castelão. Não vai ser um jogo fácil. O Vasco, na minha opinião, é um time mais difícil de se enfrentar do que o São Paulo, tá? É um time mais difícil de se enfrentar do que o São Paulo. O São Paulo a gente não conseguiu vencer os reservas do São Paulo na Arena Castelão. Isso vai acontecer de novo? Provavelmente não. Fortaleza com certeza vai jogar melhor do que aquela partida que jogou contra o São Paulo. Isso é o que eu espero, né? É isso. Tomou susto não, né? Com o mascarado aí do Fortaleza. Mas é isso. Deixa eu destacar primeiro o PH e essa página aqui do Galo e alguns comentários. A página destacou, né? O atleticano não tem um dia de paz. Tomar gol do Samuel Xavier, que eu acho que passou por lá, né? E ver o PH sendo convocado para a seleção brasileira no outro dia. E ainda ter que aguentar Natanael na lateral direita, né? Natanael é um jogador que o Galo contratou esse ano, né? Ele estava jogando no Curitiba. Cara, e eu acho até que ele já foi assim sondado pelo Vasco, um jogador jovem, né? Eu lembro que a mídia mineira também, cara, num confronto, não sei se foi pelo Campeonato Brasileiro ou pela Copa do Brasil, mas, cara, o cara lá humilhando, né, o PH. E assim, eu nem vou entrar nesse mérito, porque eu também não gostei da contratação quando ele chegou. Mas por isso que eu fiquei até certo ponto, assim, emocionado quando eu vi, claro, a convocação dele, justamente por isso. Porque o cara deu a volta por cima. E você dá a volta por cima, cara, eu acho que é sensacional. Você tem que realmente parabenizar aí todo o trabalho, todo o esforço, né, do PH, que assinou Vasco, né, já deu a volta por cima. Em 23 mal jogou, mal entrou. Quero dizer, até o momento ali contra o São Paulo, né, que o Ramon Dias dá uma chance pra ele vai bem e aí, né, ele tem sequência e acaba, né, dando o cruzamento ali até pro gol do Serginho, né. Família, olha os comentários. No Galo era fraco. Tem outra aqui, ó. Chegou uma era no Galo que a torcida quer só Ronaldinho, pronto pra jogar, não espera o processo. Cara, esses comentários aqui, eu falo, cara, torcedor, cara, a mesma coisa, em todo lugar. Tem aqui também, tá jogando muito no Vasco, fraco demais, mas tem força física e muita vontade. É o que o Galo está precisando hoje. O próximo é Natanael, que vai jogar bem no próximo clube, pode ter certeza.
O atleticano não tem paciência com o jogador, infelizmente, né? Então tem vários comentários aqui que eu tava morrendo de rir, porque a gente passa por isso aqui também, né? Criticando determinado jogador. Eu falo pra vocês, né, que tem muito esse discurso, né, de a torcida do Vasco não tem paciência com o jogador. E o que eu falo aqui é a mesma coisa em todo lugar. O que acontece aqui que acontece? Quando um jogador entrega num primeiro momento, a torcida tem mais paciência. Agora já chega irritando, aí é em todo lugar, família. Estão pegando no pé lá do Arana, estão pegando no pé do Hulk, alguns, então faz parte. É assim em todo lugar, mas ainda bem, né, que o PH é nosso lateral e tá jogando muita bola. Vai fazer muita falta nesse jogo aí contra o Fortaleza. Jogo importante, né, pro Vasco continuar ali numa pegada positiva, principalmente no retorno. Nesse momento o Vasco é o 4º lugar do retorno, só um ponto atrás do Cruzeiro e também do Flamengo, e tá empatado, né, com o Flu-C. Mas aqui, família, destacar alguns números, né, do Vasco nesse campeonato. E assim, a gente tem que dar os méritos aqui também ao trabalho do Fernando Diniz, né? Desempenho do Vasco no Brasileirão. 2 pontas com mais participações em gols, Ryan 10 e Nuno 10. Terceiro artilheiro da competição, que é o Verratti, 12 gols. Laterais com mais assistências, PH 5 e Lucas Piton 6. Jogador sub-20 com mais gols, Ryan 9. É o 4º melhor ataque, 42, mas infelizmente é a 4ª pior defesa, 41. Chances criadas, 66, é o time que mais cria. Segundo maior em posse de bola, 56. Segundo maior percentual de passes certos por jogo, 432 passes. Quarto maior índice de dribles certos por jogo, 8. Segundo time com menos média de desarmes por jogo, 14. Segundo time com menos média de desarmes por jogo. Isso aqui é um ponto que eu falo que o Vasco precisa melhorar, desde o comando de ataque. Segundo time com menos jogos sem sofrer gols, 4. Tá aí, família. Então é um jogo importante, né? Você viu aí o clima, até pegando o sentimento do torcedor, realmente disputar uma segunda divisão terrível. E imagina assim, porque o torcedor do Fortaleza estava acostumado, né, a figurar na parte de cima da tabela, acho que 3 anos consecutivos, né, que vai para Libertadores, e esse ano que estava ali projetando algo melhor, tal, tá brigando para não cair numa situação muito difícil. Do lado do Vasco a gente encontra essa dificuldade de ganhar deles lá, né, mas o momento realmente eu acho que é a chance do Vasco pegar o Fortaleza e conseguir um bom resultado. E aí basicamente, né, eu coloquei esse corte para a gente sentir o clima lá do Fortaleza, do clube, dos torcedores e tudo mais, jogadores, porque é basicamente isso, né, família, que o treinador deles vem falando. Eu repercuti essa fala aqui dele um outro dia, né? Agora não dá pra jogar bonito, agora não dá pra ter um jogo vistoso, é pra ganhar. Então eles vão competir fisicamente, vão correr, vão dividir, e a gente sabe que o Vasco fora de casa tem muita essa dificuldade, né? Por isso que a gente pede um time mais físico, principalmente nos jogos fora. Espero que o Diniz possa promover essa mudança. Em relação à lateral, né, a gente tem a possibilidade do Cuesta também, né, o GE estava levantando isso, que eu não gosto, tá? Eu não gosto dessa possibilidade. Acho que o Vasco, quando tiver a oportunidade de ter Robert Renan e Cuesta, tem que botar para jogar na zaga. Esses dois precisam entrosar, precisam orientar. Se tiver que mudar, muda na cabeça de área, muda na lateral, quando tiver que improvisar, entendeu? Os dois precisam jogar juntos. Essa é a minha opinião, quero saber de vocês. Fui!